Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Este é o episódio número 57. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, o professor da PUC do Rio Grande do Sul e também advogado, Marcos Eberhardt. O episódio de hoje tratará do anteprojeto de lei de proteção de dados para a segurança pública e persecução penal. Por que a importância deste tema? É que a Lei 13.709 de 2018 não trata especificamente da proteção de dados para fins de segurança pública e persecução penal. Esta lei, em seu artigo 4º, remete o tratamento de dados em matéria penal e segurança pública para uma lei especial, que vai tratar especificamente do tratamento de dados para fins de persecução penal e segurança pública, que fatalmente vai interferir não só na investigação penal e na segurança pública, mas também no processo penal, mais especificamente na prova que vai ser levada para o processo penal. E em face das novas tecnologias e da importância que a prova digital tem e cada vez mais terá no processo penal, é importante nós debatermos este anteprojeto de lei da proteção de dados, porque vai repercutir diretamente no processo penal e nas decisões penais. Então, esta lei de proteção de dados penal, a LGPD penal, ela tem como por objetivo tratar dos princípios e das diretrizes, ou seja, das linhas mestras de proteção de dados para fins de segurança e investigação penal. Segundo o anteprojeto, busca-se, portanto, harmonizar, de um lado, os deveres do Estado na prevenção e na repressão dos ilícitos criminais, protegendo a ordem pública. Então, por um lado, nós temos a proteção da ordem pública e, do outro lado, nós temos também a necessidade de assegurar a observância das garantias processuais e as prerrogativas fundamentais dos cidadãos brasileiros no que diz respeito ao tratamento dos dados penais para fins de persecução penal. Então, nós temos esses dois polos. De um lado, a necessidade de proteção da segurança pública e, do outro lado, a necessidade também de proteção das esferas de intimidade dos direitos fundamentais dos titulares desses dados que vão ser armazenados. Tá? Então, nós temos, no Brasil, segundo os especialistas, um déficit de proteção dos dados pessoais, seja em termos de vigilância, de monitoramento e de interferência dessas novas tecnologias. Esse é um problema interno importante que nós devemos avançar agora nesta lei, nessa discussão da Lei de Proteção de Dados para fins criminais. E, do outro lado, também temos uma deficiência de adequação do tratamento dos dados pessoais essa deficiência em relação aos padrões internacionais que são exigíveis aí na proteção desses dados. E a lei possui toda uma estrutura, o anteprojeto, mais precisamente, possui toda uma estrutura que diz respeito ao tratamento de dados para fins de segurança pública e persecução penal, que, na realidade, vai atingir diretamente o processo penal. Claro que nós temos alguns bancos de dados já, como foi colocado pela professora Daniela Eilberg no episódio número 56, no episódio anterior. Temos vários bancos de dados, como o banco de dados de perfis genéticos, bancos de dados de identificação civil e bancos de dados de perfis balísticos e o banco de dados de perfis biométricos, impressões digitais. Claro que
essa é apenas um exemplo dos bancos de dados que nós possuímos, mas seguramente há necessidade de uma regulamentação de acesso a esses bancos de dados, do compartilhamento de informações desses bancos de dados e de outros que vão ser criados, e há necessidade também de uma gestão desses dados, né, professor Marcos? Professor Nereu, nós estamos num momento bastante importante em relação à discussão das liberdades individuais e também das garantias processuais versus o que nós também, de outro lado, sempre desejamos, que são as tecnologias. E isso nos traz um outro ponto. Por quê? Porque traz toda uma leitura sobre a questão da vigilância por parte da administração pública. E essa vigilância, ela acaba colocando, enaltecendo em alta discussão a questão dos direitos fundamentais. Então, nós temos aqui essa lei, esse anteprojeto, essa ideia de uma lei de proteção de dados do ponto de vista penal como limitador dessa ideia, dessa vontade estatal ao redor, desse poder estatal ao redor da investigação. Bem, se apresenta uma lei, se apresenta um projeto de lei e que, dentro desse projeto de lei, algumas dúvidas, elas são pertinentes. De outro lado, algumas constatações, elas também são importantes e se colocam. A gente está trabalhando aqui com um momento em que, nos últimos 10 a 15 anos, mas principalmente com todo o fluxo da lei de interceptações telefônicas, nós tivemos, assim como em relação à lei complementar 105 também, nós tivemos uma série de quebras de sigilo. E essas quebras de sigilo, elas se tornaram medidas praticamente automáticas dentro da ideia de persecução criminal. Agora, nós temos, em primeiro lugar, nós temos na contrapartida uma lei que está exigindo um cuidado maior em relação a esses dados, em relação ao cuidado com esses dados, em relação à divulgação desses dados. Então, aqui se coloca, com certeza, uma premissa importante. Uma segunda premissa também importante é que, do ponto de vista do direito probatório, dentro da ideia de direito probatório, de todas as garantias que são inerentes ao direito probatório, também se coloca aqui toda essa ideia apaixonante ao redor das tecnologias e do que vem por aí, das novas tecnologias. E, claro, que a persecução penal, ela não pode ceder a essa paixão, a esse envolvimento, de modo a violar a privacidade. Então, aqui, essas duas constatações, essas duas premissas, elas são importantes. Se coloca aqui uma dúvida, a lei, esse anteprojeto, ele parte da ideia, ali no artigo 2º, da disciplina que se coloca, assim como também no artigo 5º, quando a lei começa a explicar as considerações, o que se considera dado pessoal sensível, enfim, nós temos toda uma ideia, ao que tudo indica, e essa aqui é a dúvida que se coloca, voltada para a atividade de persecução penal do ponto de vista da investigação. Tá? E me parece que a lei, e essa questão que eu quero lhe colocar, professor Nereu, que a lei peca nesse ponto. Então, na minha opinião, ela poderia invadir aqui também a esfera de toda a persecução penal, ou seja, do processo penal também. Por quê? Porque dentro do processo penal também nascem muitos procedimentos, por exemplo, de antecipação da prova, é um caso, mas outros tantos em que nós precisamos
de uma proteção em relação aos dados. Então, professor Nereu, é isso que se coloca. Exatamente, professor Marcos. O artigo 3º refere assim: esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por autoridades competentes em atividades de segurança pública e de persecução penal. O artigo 3º, eu falei lei, mas é um anteprojeto de lei ainda, já estou contando como aprovado aqui esse anteprojeto. Claro que aqui o termo persecução penal, ele, num primeiro momento, representa uma aplicação somente na investigação, né? Mas ocorre que a persecutio crimes, a persecução penal, ela vai além da investigação. Claro que a persecução penal é um termo que se relaciona mais especificamente à investigação, até o momento de oferecimento da denúncia. Mas ele se estende também ao próprio processo penal, né? É claro que toda essa prova, a prova digital, o acesso a esses bancos de dados, ele seguramente esse acesso vai ocorrer, e essa busca desta prova que está armazenada nos bancos de dados, né, o acesso a essas fontes de prova vai se dar durante a investigação ainda, antes da denúncia. Mas nós não podemos descartar que esse acesso, ou mesmo compartilhamento desses dados, vai ocorrer posteriormente, na tramitação do processo penal após uma acusação, ou mesmo o compartilhamento de dados que ingressaram em determinado processo penal, esse compartilhamento para um outro processo penal, ou de um compartilhamento de dados de um processo de natureza civil, né, para um processo de natureza penal. Então, por isso, toda essa preocupação que envolve o armazenamento desses dados, né? O acesso a essas fontes de prova, né? Por isso nós precisamos ter realmente uma previsão legal, né, de quando, para que finalidade é possível buscar esses dados nos bancos de dados, né, se ter acesso a esses dados armazenados, como se vai tratar esses dados, qual é o tempo que esses dados vão permanecer, e também a legalidade deve abranger prever, né, deve estar previsto legalmente quando se pode compartilhar esses dados, né? Se é para todas as espécies de crime, todas as espécies de processo, etc. Né? E a lei, como o professor Marcos falou, realmente no artigo 2º ela traz os fundamentos. Tá? Aqui eu vejo, como o professor Marcos falou, no artigo 2º e no artigo 5º e no próprio artigo 6º, os pontos altos assim da nova lei, porque ela enuncia realmente os fundamentos que a Lei Geral de Proteção de Dados para Fins Criminais deve conter, né? A dignidade da pessoa humana, a autodeterminação informativa, o respeito à vida, a privacidade, a intimidade, né? A confidencialidade, né? A garantia do devido processo legal e da ampla defesa, do contraditório, da motivação, da reserva legal. Então, o artigo 2º enuncia realmente esses princípios, e o artigo 5º, como o professor Marcos falou, traz uma definição realmente do que é um dado pessoal, o que é um dado sensível, sigiloso. Isso permite realmente que o intérprete, né, na aplicação da futura lei de proteção de dados criminais, ele tenha um balizador, um norte, tá? E o artigo 6º também trata aí das finalidades, da licitude, do livre acesso, etc. E um dado aqui importante é que o STF já considerou a proteção de dados, né, dados pessoais, como um direito fundamental, né? Então, esse realmente é um ponto de partida. A proteção dos nossos dados pessoais é um direito fundamental. Então, ele possui esse acesso a esses dados considerados como um direito fundamental da pessoa. Ele não é assim, ele não é ilimitado, né? Ele possui um limite, né? Deve ser limitado. E no processo penal, realmente, com cada vez mais a importância que se está dando à prova pericial, a prova científica, a prova digital com as novas tecnologias, realmente é importante a previsão, né, desse princípio da reserva legal, né? Tanto
na captação, armazenamento dos dados pessoais, quanto no próprio compartilhamento desses dados pessoais, né? Então, vejo isso importante que se discuta realmente esse anteprojeto no intuito de oferecer subsídios e colaboração para que tenhamos uma lei geral de proteção de dados criminal que atenda às necessidades, de um lado, a segurança pública e, do outro lado, também a proteção dos direitos fundamentais, né? Então, por isso, a importância dessa previsão específica da Lei Geral de Proteção de Dados para as especificidades da segurança pública, a persecução criminal e a proteção da intimidade. Porque, para fins criminais, realmente se justifica uma lei especial de proteção de dados pessoais para fins criminais, em face dessa interferência que há nos dados pessoais para a persecução penal, o processo penal e, no final, uma condenação ou uma absolvição que sempre traz, independentemente do resultado, aí uma importante influência, né, uma repercussão na esfera da vida privada. Perfeito. Esse é o episódio número 57 do Conecta Podcast, falando sobre o anteprojeto LGPD penal. Comigo, o professor Nereu Giacomoli. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast nesse episódio número 57, que está hoje, dia 16/6, às 18 horas.